trata de um momento de muita dificuldade, sabe? Eu não sei o título dela, mas ela, para mim, é uma das músicas mais profundas deles. Não só pelo momento que ele viveu de dificuldade, porque imagino a pessoa sair da sua terra e vindo lá sem eira nem beira, né? E realmente deve ter sofrido muito. Varreu o asfalto. Aí ele fez essa música nesse momento. Ele fala assim: eu não sei mais o que faço da minha vida, meu Deus, que farei para comprar a comida? Pois o tal dinheiro não é fácil ganhar. Trabalho tanto, mas não vejo o resultado. Oh meu Deus, quando é que o pobre coitado terá dias melhores para se contentar? Penso, meu Deus, me perdoe, não tenho certeza, mas acho que o pobre já veio desprezado pela própria natureza. Mas volto atrás e afirmo com toda a franqueza, pois para viver aqui nesse mundo só mesmo milagre, pois não é moleza. O pobre pega todo dia cedo no pesado, quando chega em casa é todo quebrado e não encontra na mesa alimentação. Pois o pobre trabalha e não vê resultado, o dinheiro que ganha é uma aninharia e só dá para comprar farinha e feijão, quando dá desnutrição. Então o dinheiro que ele ganhava só dava para comprar farinha e feijão, não dá para comprar outras coisas. Então vivia desnutrido. Então, Qual a idade que ele chegou nessa época aqui? 17 anos. 17 anos. 17 anos. Então, quantos anos hoje ele é Rui Barbosense? Vai fazer 76 anos, né? Então ele já está com quase 69, não, quase 59, 51 anos, né? Ele já tem o título de cidadão Rui Barbosense? Tem o título de cidadão. E tem muitas outras músicas que ele fez, né? Que assim, não gravou, mas eu tenho muita música na mente, assim. Fonte Cristalina mesmo, é uma música que também é bem... Oh, ilumina a fonte cristalina, espelho mágico que Deus me deu. Vejo o meu rosto com as estrelas, vejo eu, sinto-me no espaço, voando livremente, sem embaraço, liberto-me do cotidiano, e encontro um momento diferente, flutuando com os pés no oceano. Sou mais livre, sou mais forte, sou mais gente. Aproximo-me de Deus, soberano, que fez tudo de maneira inteligente. Fez a terra, fez a chuva, fez o sol, que criam e procriam indiferentes. Fez a terra, fez a chuva, fez o sol, que criam e procriam diferente. Cristi, eu gostaria de perguntar por que Lima Ramalho? Porque meu pai foi criado pela família Ramalho. Na verdade, ele saiu de casa, né? A mãe dele deu ele para a família Ramalho, foi criado pela família Ramalho. Então, ele veio para o seio da família Ramalho com 4 anos de idade. Ele é o mais velho dos filhos? Primeiro filho, mais velho de todos os filhos. Ele é o primeiro filho da minha avó e o primeiro filho do meu avô, porque minha avó não viveu com meu avô, né? Depois meu avô teve outra família, que teve 9 filhos, mas eles são unidos demais, entendeu? Eles têm meu pai mesmo, como se a mãe dos outros irmãos, tinha ele também com um filho, ou Terezinha, né? E essa família Ramalho é a famosa família Ramalho, que a gente conhece de cantor, Zé Ramalho, por exemplo. Não, de Zé Ramalho não. Eu não sei se Zé Ramalho faz parte da família Elba? De Elba, a família de Elba, de Conceição do Piancó. Então ele foi criado pela Antônio Belmiro, pela Ramalho. Porque a família Ramalho lá em Conceição é uma só, né?
família de Elba, porque Elba é filha de lá, de Conceição do Piancó. Então, na época que Elba despontava, meu pai, quando ela começou a despontar, meu pai já não estava mais em Conceição, né? Na verdade, segundo relatos de algumas pessoas que eu tive contato em Conceição, o artista da época não era Elba, era ele, né? Elba veio depois. Então ele, novinho, ele foi cantar carnavais em Ibiara, naquela região ali todinha, Itaporã. Então ele começou a cantar lá na terra dele. É, porque ele participou da banda de música filarmônica lá de Conceição, né? Como é que ele veio cair em Rio Barbosa? Ele saiu de... ele saiu de casa, ele saiu da Paraíba com 17 anos, aí veio remando, chegou em Senhor do Bonfim, veio, né, ali em Juazeiro da Bahia, aliás, antes. Ele vinha em alguma banda? Não, ele veio, como é que se diz? Viajando, como retirante, né, que a pessoa vem pelo mundo. Ah, mas ele não vinha com história de cantar, coisa Não, e tal. o sonho dele era estourar como um cantor, né? Mas na época que ele veio, o caminho não era isso, o caminho era São Rio e São Paulo, né? Aí ele veio para Bahia. Como Elba fez, Elba foi para Rio e São Paulo. E ele veio remando aqui, chegou na Bahia, achou também, veio como vendedor como vem esses herdeiros, né? Mas ele não vendia rede, nessa época não vendia rede, né? Vendia esses produtos de casa, fotografia, ele vendia fotografia, pôster. Eu sou sabedor que ele tinha uma gratidão muito grande por seu Manel Antônio, que foi uma das pessoas que o acolheu como cantor. Sim. Não é isso? Isso. Como é que se foi? Você sabe contar essa história? Antes dele chegar em Rio Barbosa, ele passou por Juazeiro da Bahia e Petrolina. Então, naquela época, o rádio era... A febre do momento era o rádio, né? Então, os cantores, eles conseguiam chegar até as pessoas através do rádio. Né? Aqueles programas de calouro que existiam naquela época. Os programas de calouro no rádio. E ele participou daqueles programas de calouro e tinha premiação. Né? Tinha um concurso de calouro. Então ele participou lá em Juazeiro da Bahia e ganhou o concurso. E ele se destacava realmente como ele cantava, né? E aí como ele se destacou, arrumaram logo um emprego para ele de contínuo no Banco do Brasil, para segurar ele lá em Juazeiro da Bahia. Mas ele tinha sonhos de ir para longe. Aí entrou na Bahia, aí chegou em Rio Barbosa. Aí chegou em Rio Barbosa e conheceu o Mano Antônio. O Mano Antônio naquela época tinha uma banda, o Jazz. Acho que antes ele conheceu os Zivos, não foi não? Eu acho que ele conheceu o Mano Antônio primeiro. Foi, porque Deus foi que segurou. Aí só ele para lhe dizer, ele ainda está... Graças a Deus. Está com Tá vivo. Certo, mas continue que você sabe. E aí ele chegou em Rio Barbosa também cantando, fazendo serenata, tocava violão. Não só cantava, mas tocava também. E aí... Logo, cidade pequena naquela época, né? Ele se destacou cantando no Orobó, em Rio Barbosa, né? E aí conheceu minha mãe, e aí aqui eu estou, com esse conhecimento da minha mãe. Certo, mas você é mais novo ou mais velho do que a Águia Dourada, né? Que era o nome da banda dele? Não, ele teve várias bandas, porque depois que ele conheceu o Mano Antônio, ele acompanhava o Mano Antônio tinha a banda. E aí Mano Antônio, para segurar ele aqui, ensinou a profissão de fotografia, porque o Mano Antônio era fotógrafo, né? Ele tinha um laboratório de revelar fotografia naquela época, ensinou meu pai. E ele se interessou também pela fotografia e aprendeu, colocou um foto naquela época, a fotografia daquele tempo dava assim um retorno muito bom. Ele conseguiu montar seu laboratório, tinha seu laboratório, e esse laboratório veio parar na minha mão. Depois que ele montou a banda dele, né, que ele gostava da música, ele foi se doar a questão da música com a banda, montou primeiro o L Black, Lima e os músicos negros, L Black, porque na banda tinha
quantidade de Pessoal pessoas morrer. de cor, né? Era, Sim. aí então ele botou L Black, Lima e seus músicos nele. Depois veio o Coisa Nossa. Que até o pessoal brinca, ah, Lima, a banda é Coisa Nossa, então eu vou lá pegar a minha parte. Aí depois que ele montou Coisa Nossa, né? Aí ele foi fazer uma turnê na Paraíba, no Coisa Nossa. Em 84, 85. Aí foi quando eu fui a uma viagem ao Pernambuco com minha madrinha Iazinha. Eu fiz 14 anos lá. Aí quando eu voltei, aí eu já comecei a viajar com meu pai. Aí eu comecei a trabalhar Você aprendeu a tocar com ele? Na verdade, meu pai nunca quis que eu tocasse não, sabe? Então eu aprendi a tocar porque eu gostava da música ali na igreja, né? Eu sempre assistia a missa. Dona Lu, conheci Dona Lude. Aí ela via que eu tinha pegava no órgão da igreja, ela via que eu tinha assim, um dom, aí me colocou no coral para ir tocando. E aí eu fui me interessando pela música. Não tinha a facilidade que a gente tem hoje de ter a internet, a facilidade de você buscar, né, esses cursos online. Então eu comprava aquelas revistinhas na banca de revista de música para ia lendo, buscando algum conhecimento da música, a leitura de cifrado, as notas musicais, e aí fui desarnando na música. Mas quando a música mesmo, para andar com meu pai, eu comecei a trabalhar com som, porque ele tinha necessidade, além dele ter a banda de música que era para tocar, mas tinha equipamento de som, que precisava de pessoas para Regular. manusear o equipamento, né? Montar tudo. E ele que fazia isso, ele montava o som, tocava, dirigia, era uma carga muito pesada para ele. E aí eu fui crescendo, cheguei em Pernambuco já com 14 anos, aí fui me interessando, enrolando o cabo, e aprendendo a fazer um cabo, soldar, e aí pronto, foi. Aí terminou o som parando na minha mão, ele montou um equipamento de som ainda bem, assim, equipamento muito grande, um palco, som, a gente fazia muita festa. Aí quando ele veio da Paraíba foi quando eu comecei a andar com ele nessa época, né? Ele mudou o nome da Coisa Nossa para Águia Dourada, porque a banda muito pequena naquela época, tinha as dificuldades. Eu me lembro que esse ônibus da Águia Dourada, ele estacionava e botava o rabo do ônibus na frente da garagem do Padre Nandão. Aí quando o Cristo ia sair com o Padre Nandão, tinha que chamar Lima para tirar o ônibus. Mas isso são recordações nossas da nossa infância. E nós vamos continuar ele falando sobre o pai dele, porque oportunidades na vida são únicas e essa é única. Então, por favor, continue. Lembrando dessa história do ônibus aí, eu lembrei, né, que quando ele chegava, a garagem do Padre João era onde é a Rádio Esperança hoje, em Rua Barbosa, né? Então realmente meu pai botava o ônibus com a cara para cima, na frente da casa dele, e ficava uma parte na garagem do padre. Aí quando o padre saía da missa de manhã, que vinha para a roça, né? Aí chegava, batia na lateral do ônibus: acorda, Lima, tá na hora de trabalhar. Aí meu pai tirava o ônibus da porta para ele sair. O pai tinha aquela paciência toda, rapaz, todo dia ele fazia isso. Acorda, Lima, tira o ônibus, tá na hora de trabalhar. Aí ele tirava o ônibus. Às vezes o Fusca não pegava, aí era a hora dele me chamar para empurrar o Fusca. Aí sempre vinha para a roça com ele também, nas caminhadas aqui da roça. Daí eu lembro muito dos períodos de chuva, que eu vinha com muita alegria para a roça, porque eu pegava muita língua de vaca e machixe, botava no saco e levava para a cidade para minha mãe fazer o cortado de língua de vaca, né? É bom. Então são muitas lembranças boas. Bom. Sim, mas voltando a Lima, então Lima passou alguns anos como fotógrafo, aí casou-se com Zilda. Aí teve a primeira filha. A primeira filha, que teve o nome de Tatiane. A primeira filha dele teve um problema, nasceu com um problema no coração. Mais velha do que a Cristina. Mais velha do que a Cristina, foi a primeira filha. Nasceu no dia 15 de abril de 1971. A minha primeira filha que ele teve, né? Só que nasceu com um problema no coração, acho que viveu ainda, não me recordo. Minha mãe me contou essa história,
Acho que ela chegou a viver aos 6 meses, parece, a menina. E aí faleceu. Depois veio Cristina, um ano depois, na mesma data, no mesmo dia que Tatiana nasceu. Um ano depois, em 1972, dia 15 de abril, veio Cristina. Aí foi assim, acho que um presente de Deus, né? Que nasceu no mesmo dia, um ano depois. É uma coincidência Uma muito coincidência grande, né? singular. Aí depois de Cristina veio eu, né? Ele tinha um desejo de ter um filho homem, veio para trazer alegria para ele. Né? Isso aqui é isso aqui é um todo. E aí, Tony, depois de mim veio Cristiane. Foi a que faleceu. Cristiane que faleceu. Cristiane veio, acho que veio 3 anos depois, 1977, parece que ela veio. Eu nasci em 74, eu nasci em 72. Depois de Cristiane veio um menino também. Ah, foi? Veio outro menino. Minha mãe teve 6 filhos. Aí o menino também não faleceu. Veio com problema, teve infecção no umbigo, né? Aí com essa infecção o menino faleceu. Aí depois veio Corina. Veio em 1982, parece. Aí ficamos 4 filhos, né? Porque morreu o primeiro e morreu o quarto. Pronto. Aí depois... Quando vocês nasceram, já nasceram na casa de Dona Corina. Ora, Dona Corina era a avó dele, a mãe de Zilda. Sim. Vocês nasceram ali naquela casa? Naquela casa, todos nós. Só a Corina que nasceu já na clínica, né? Mas nós nascemos todos naquela casa velha ali. Foi do meu avô. E aí aquela música de Flávio José, a casa que o vovô morou e meu pai herdou e passou para mim. Aquela música eu lembro assim, como quando eu volto a pensar que eu nasci naquela casa, né? Só que a casa não ficou para mim, ficou para Corina. Mas eu lembro assim que essa música me traz Essa recordação daquela casa, né? Eu nasci naquela casa. Aí depois meu pai morou muito tempo naquela casa, e quando meu avô faleceu, a minha mãe ficou com a parte daquela casa. Mas eu volto atrás. Você está se referindo à casa da Dona Corina ou à casa que é vizinha? Não, foi depois, que quem morava vizinho à casa da sua avó era a sua tia. O Wilma. Não, Wilma não. Era... O Wilma não. Ah, vizinho ali era minha avó Lica que morava ali. Não, morava a sua tia Lucila. Tia. Lucila. Morou naquela casa. Eu me recordo. Mas antes de tia Lucila, aquela casa ali foi de minha avó Lica. Vô Pedro, foi. Pronto, meu avô Adenor comprou aquela casa na mão de Vô Pedro. Entendeu? Aí tia Lucila, quando casou, ela veio morar ali na rua, ali, onde é a Avenida Rio Branco hoje. Depois que ela casou, né? É. E aí, eu não me lembro bem porque eu era muito pequenino, né? Nessa época eu não lembro. Não lembro que tia Lucila morou ali. Porque eu já nasci naquela casa, na verdade, né? Sim. Então, quando meu avô comprou na mão de meu bisavô, que é o avô Pedro, né? Acho que você conheceu o avô Pedro, né? Conheci. E aí, ele deu aquela casa para minha mãe. Minha mãe morou, a primeira casa que ela morou foi ali no Jardim dos Cedros. O famoso Pulo do Bode. É. Sim, mas voltando ali para aquela casa, eu vou atrás das suas recordações de menino, daquele cajueiro lá da casa do padre. Aquele muro que separa o terreno, que separava, né? Hoje continua separando, não sei se ainda existe o muro. Não existe mais não, porque hoje está a construção da Cúria. Aquele muro hoje é a parede da construção. Foi construído por Manuel e Cirilo, né? Sim. Construir esse muro. Ali era uma cerca, né? Vocês construíram. Manuel e Cirilo, eu acho que... Aquele óculos ali mesmo, isso daí? Aquele óculos ali que falou? Sim, então... você saltava o muro, vinha pra cá com madinha. Aí eu nasci ali, fui ficando taludinho. Nem andava muito na casa do Padre João, mais na casa do Padre João do que na minha casa, na casa de meus pais, né? Aí conheci minha madrinha Iazinha, ela me acolheu ali na casa deles. Mas foi ela que se prontificou a ser sua madrinha, o padre também? Não, foi eu que escolhi eles para ser meu padrinho. Você... Na verdade, eu me batizei com 10 anos. Com 10 anos? 10 anos foi.
1984. Caramba. Mas aí eu escolhi eles para ser meus padrinhos. Os outros, Foi ele mesmo. os outros filhos, meu pai que escolheu os padrinhos, né? Mas foi eu que escolhi meus padrinhos. Aí eu ia para casa do Padre João e Inha, né? Iazinha, que ele chamava Inha. Era um nome carinhoso, a gente chamava. Aliás, todos nós, né? Dos meninos ali. Porque na casa do Padre João ali eu fui praticamente o último a chegar ali, né? Porque antes veio Adenauzinho, veio Sérgio, vem a Clécia. A Clécia. Né? A Clécia é a filhada de Manuel, meu irmão. Na casa do Padre João foi uma casa assim, sempre de acolhimento. Né? Ali os meninos da rua, ela sempre acolhia com todo carinho, com todo amor. E fazia doce, e deixava a gente brincar ali debaixo daquele cajueiro. Aí eu fui crescendo e aquele muro ali era a minha porta de entrada para a casa do Padre João. Eu dava um pinote feito de cabrito novo, já caía em cima do muro. E tinha uma galha do cajueiro que naquela época tinha aquele seriado de Tarzan, né? E eu queria imitar Tarzan. Chegava na galha do cajueiro, já caía no quintal do padre. Aí a minha madrinha diz, esse menino é danado. Mas ali, Tony, foi um lugar de muitas lembranças boas. Ali era uma casa que me trazia muitas alegrias, né? Tinha um pomar ali de fruta que não faltava fruta. Olha, eu vou interromper você, e você não caía de cima do cajueiro, não. Você caía de cima do céu. E você caiu como um filho que eles não tiveram. E me emociona o que você fez, o que você foi e o que você fez por eles. Porque nós, sobrinhos, não tivemos essa oportunidade de fazer tanto quanto você fez e sua família fez por eles. Então você não caiu do cajueiro, você caiu do céu, cara. Mas eu não fiz nada também, porque assim, eu só fiz realmente o que ela pregou para mim, né? E a gente continua a missão que ela mostrou. Ela foi a seta que conduziu as nossas vidas, não só a minha, mas de muita gente. Ela deixou um exemplo apontando sempre para Nosso Senhor. Ela tinha esse chamado carinhoso com Jesus Cristo, ela chamava Nosso Senhor. Ela sempre dizia assim, né? Então ela dizia sempre, siga sempre com o caminho de Nosso Senhor, o caminho da retidão. Seguir a Jesus Cristo é se doar ao próximo, né? Então ela me ensinou isso. E ela sempre fez isso, né? Então eu aprendi isso com ela, tenho certeza absoluta. Porque meus pais também me ensinaram, mas eu vivi ali, aquilo perto. E ela não só me ensinava, mas ela me mostrava assim, através das leituras bíblicas, fazendo as hóstias, né? Eu sentava. E ali foi minha primeira catequese, foi ali. Onde ela falava de Jesus Cristo para mim, lendo a Bíblia e pedindo assim para mim fazer a reflexão daquela leitura, eu botava para ler. Então, foi isso que eu vivi, né? Me traz muitas recordações daquela casa. Eu vejo cada ponto daquela casa ali, na minha mente aqui. De vez em quando eu sonho com aquela casa, as janelas, as portas, os móveis, Aquela área. tudo. A gaiola do Priquitinho, do Gero. Tudo gera. Era Gero. muitas lembranças boas que vai permanecer até o fim da minha vida, né? E hoje a gente mantém essa história. Nós estamos hoje no dia 12 de outubro de 2024. Amanhã, dia 13 de outubro. Hoje é 12, amanhã é 13. Então é uma data muito representativa para a gente. Essa data a gente mantém um encontro, né, dos sobrinhos, e filhos, porque vocês não só foram sobrinhos, mas foram filhos, né, que foram criados uma boa parte do tempo por eles e carregam, né, muito dessa história deles, né?
Então eles também representam muito na vida de vocês e por isso vocês sempre vinham nessa data do dia 13 de outubro, é aniversário dela, e depois que ela se foi, a gente continua mantendo esse encontro, né? Para se encontrar, se recordar, falar do passado bom que vivemos e também para rezarmos e pedir as bênçãos do céu e a proteção. E eu sei que onde eles estão estão mais perto das coisas do alto que a gente continua aqui na Terra, a nossa missão, e ele está lá rogando por nós, né? E a gente amanhã, aliás, nós já começamos a fazer esse momento, né, de fé. Ontem nós rezamos, vocês chegaram ontem, dia 11 de outubro de 2024, nós já rezamos o texto ontem à noite, vamos rezar hoje, vamos rezar amanhã. São dias de resgate da fé, daquilo que ela nos ensinou. Então, a gente pede a Deus que nos dê saúde para continuarmos nos encontrando aqui no Lago Amado, Padre João. Eu botei aquela placa ali porque eu vejo isso aqui como dele, né? Porque ele amava isso aqui demais. Ele vinha aqui todos os dias. Isso aqui era paixão, né? Fazia parte do dia a dia dele. O Padre João não ficava sem vir aqui. Todos os dias ele estava aqui. Por isso que eu tenho aquela placa ali, bem-vindo ao meu Lagamar, e fazendo o Lagamar a paixão do Padre João, porque era uma paixão mesmo. E esse local que nós estamos aqui é um lugar muito representativo, que aqui ele caminhava e aqui sentava aqui nesse local. Na frente daquela porta ali. E aqui ele contemplava. Tomava a cachaçinha dele, viu? Contemplava aqui a natureza, nesse local. Tomar esse ventinho que a gente está tomando aqui. E a gente continua se encontrando aqui, né? E às vezes lá também, onde eles viveram a infância, viveram toda a história, né? Começaram e saíram de lá para vir para terra tão distantes, né? Mais de 600 quilômetros para servir. Chegaram aqui só para servir, né? Fizeram só o bem aqui nessa terra, na educação, na questão da religião, né? E ela sempre dando aquele apoio a ele, e vocês vieram junto, foram criados aqui em Rua Barbosa, uma boa parte do tempo, fincaram essas raízes que até hoje... Toda a nossa infância foi aqui. Continua com essas raízes aqui em Rua Barbosa e há de ficar até a gente não poder mais, né, caminhar, porque tudo tem o seu começo e seu fim, né? Pois, Cristi, eu quero agradecer a você, e realmente nós começamos a falar sobre seu pai, e que eu admiro muito como profissional, como compositor, como pessoa amiga que é. Mas nós chegamos, né, a um denominador comum de que as nossas vidas estão entrelaçadas. É verdade. E como nós fomos criados pelo Padre João, e nosso tio, nosso pai, que realmente em vida a gente conheceu como pai, porque nosso pai morreu, né? Por isso que nós viemos para cá. E você, depois que nós fomos embora, você foi a única pessoa que ficou ao lado deles. Então, é por isso que eu lhe digo, você é considerado para nós, pelo menos para mim, Obrigado, como meu irmãozinho, mais novo. É sempre que verdadeiro, eu digo a mesma coisa. Nós estamos não só entrelaçados, eu acho que esse laço de amizade, mas eu creio que se a gente for buscar a nossa árvore genealógica, eu creio que nós estamos também de sangue. Porque você tem Gomes, eu também tenho. Vocês de Floresta, meu pai ali da região de Conceição, do Pinhacó, bem pertinho, né? Então, são pequenas distâncias que separam esse Gomes. E se a gente for buscar, talvez esse Gomes não seja só um Gomes de amizade, mas um Gomes de familiar. Familiar. Pois é, Cristi, para encerrar, eu quero agradecer. E foi muito bom, e vai ser melhor daqui para frente, né? Sem Deus. Mas nós vamos
mostrar para os amigos, para os parentes, a importância que é esse nosso dia aqui amanhã. Certo? Muito obrigado. Nós vamos ouvir agora a música Guerra Ecológica, composta por Lima Ramalho e seu filho Cristi Sampaio Araújo. É quase isso. São folhas que caem, são árvores que morrem, é a guerra ecológica, é a poluição, é o oxigênio da atmosfera fugindo pra Lua, pra Marte ou Plutão. São folhas que caem, são árvores que morrem, é a guerra ecológica, é a poluição, é o oxigênio da atmosfera fugindo pra Lua, pra Marte ou Plutão. Lembro-me ainda quando menino, rolando, sorrindo, rolava meu chão. Ao chegar da escola, brincava de bola, batia bons babas, jogava botão. Os campos sorriam, as flores se abriam, a brisa consumia o orvalho no chão. O homem do campo plantava e colhia, alegre e sorria com satisfação. Pássaros cantavam, o vento soprava, as árvores palhavam, rachavam ao chão. Com raízes viçosas e copas frondosas, saudavam ao sol doces ilusões. Os peixes nas águas viviam felizes, mas hoje só vivem a recordação. Homens ambiciosos, jurários maldosos, só pensam em si próprio, não olham a razão. Condenam a inocente, cometem injustiça, não temem a Deus, nem têm religião. Parabéns a Lima Ramalho e seu filho Cristi Sampaio.